Abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 16. Filipenses 3,16. Quem for encontrando vai glorificando. Filipenses 3,16. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Queridos, prestem atenção. Esse versículo me faz lembrar o que Jeremias fala em Lamentações, Jeremias capítulo 3, o que pode me dar esperança. O que me dá esperança é aquilo que Deus já fez na minha vida. Nós não podemos esquecer dos feitos que o Senhor já fez. É aqui que o apóstolo Paulo está dizendo: por que eu vou vencer? Porque ontem o Senhor me deu vitória. E eu tenho certeza que Ele vai me dar de novo. Vou falar de novo. Eu vou te fazer uma pergunta e você vai me ajudar a responder. Uma pergunta: por que eu vou vencer? Por que eu vou vencer? Começa a pensar o que o Senhor já fez. Ele não vai fazer só naquele tempo. Ele está dizendo: vou fazer de novo. Só que Deus não repete o que Ele já fez. Sempre tem algo novo da parte dEle para as nossas vidas. Ele está dizendo assim: olha, eu vou suportar porque eu me lembro do que Ele já fez. O diabo fica lançando na tua mente: desiste, larga a mão de tudo. Aí Jesus disse para você esta noite: eu vou andar de acordo com o que já alcançamos um dia. Do que Deus já fez um dia. Um dia Deus já fez. Na grande maioria, ou todos, Deus já fez algo. Ele faz, Ele continua fazendo. Mas só que nós não devemos andar só porque Ele fez algo. Mas o que nos dá esperança, o que nos faz continuar, o que nos faz entender que vamos vencer de novo, porque Ele já fez e continua fazendo. Fala assim comigo: Ele continua fazendo. Fale de novo: Ele continua fazendo. Mas a ordem de Deus é: continue andando por aquilo que vocês já alcançaram. Continue. Não é para parar. Não é para desistir. Olha só, Deuteronômio 28. Versículo 13, veja o que diz aí. Deuteronômio 28, 13. Olha lá. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. E só estará em cima, não de baixo. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Quando os judeus eles estudam o Pentateuco na sinagoga, e eles, quando eles vê um versículo como esse, hoje, eles entendem que é para o momento. Não é só para quando Deus falou. Então você veja que Deus está dizendo assim: ó, eu vou colocar você por cabeça. Fala assim comigo: cabeça. Ser cabeça e não cauda. Fala assim comigo: eu sou cabeça e não cauda. O que controla o corpo? A cabeça ou a cauda? Então veja, Deus não fez você para ser controlado por alguma coisa. Deus te fez por cabeça. Fala assim comigo: cabeça. Então, quando Deus ele fala que vocês vão ser cabeça, vai estar por cima e não por baixo, quer dizer, você vai influenciar a vida dos outros pelo que eu faço, pelo que eu vou fazer. Deus fala, aí em Deuteronômio capítulo 28, ele fala: bendito será ao entrar e bendito será ao sair. Ou seja, a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Mas o que eu preciso entender é:
obedecer a Ele, obedecer a Deus, obedecer a sua vontade. Quando nós o desobedecemos, algum resultado ruim vamos ter, negativo vamos ter. Porque quem é pai, quem é mãe, o que mais quer é que o seu filho obedeça. Deus não quer filhos escravos, religiosos. Ele quer que o nosso comportamento seja de um filho verdadeiro, com a identidade que Ele nos deu. E quando há uma desobediência, algo começa a dar errado. Veja que interessante, lá em Juízes capítulo 6. Abra comigo. Juízes capítulo 6, versículo 1. Olha lá. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Fala comigo, 7 anos. Mas por que o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos? Porque fizeram o que era mal. Desobedeceram a Deus. Vai saber. O povo de Israel era assim. Quando estava tudo bem, esquecia de Deus. Quando as coisas começavam a dar mal, sair mal, lembrava de Deus. E por várias vezes na Bíblia vocês vão ver isso. Agora vocês sabem aonde que eles estão sendo escravos? Me perguntam aonde? Na terra que Deus deu para eles. Na própria terra que Deus havia prometido quando eles saíram do Egito. Deus colocou eles nesta terra e na própria terra que Deus havia dado para eles se tornaram escravos. Tão escravos como está no versículo 2, veja lá, versículo 2. Olha lá. Prevaleceram o domínio dos medianitas sobre Israel, fizeram isso para si por causa dos medianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e fortificações. Deixa aí, volta ao versículo 2. O que eles fizeram para eles na terra que Deus deu para eles? Olha lá, covas. Próximo, versículo 2, passa aí. Montes, cavernas e as fortificações. Quer dizer, na própria terra que Deus deu, estavam vivendo como prisioneiros, como escravos. Eles viviam em esconderijo. Por que esconderijo? Olha o versículo 3. Porque cada vez que Israel semeava, os medianitas, amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. Olha lá, veja o versículo 4. E contra eles se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixava Israel sustento algum. Não deixava nada. Fala assim comigo, não sobrava nada. E qual sustento eles não tinham? Coloca lá, continua. Nem ovelhas, nem boi, nem jumento. Ou seja, eles iam colher do fruto da terra. Vinham os medianitas, pegava tudo. Meu Deus, trabalhei muito. Para onde foi o dinheiro? Meu Deus, trabalhei um mês inteiro. Pensei que agora eu ia começar a viver um tempo novo. Não, Israel ia colher. Quando o inimigo percebia que eles iam colher do que eles semearam, eles vinham em bandos, como gafanhotos, e levavam tudo deles. É culpa de Deus isso? É Deus que queria isso? Não. Só que estava acontecendo com eles isto. Deus havia os abandonado? Não. Porém, eles estavam colhendo das suas próprias escolhas. Por isso que nós temos que tomar cuidado que as nossas escolhas vai dizer o que vai ser o nosso amanhã. E aqui eles estavam colhendo justamente do que eles semearam na sua vida com Deus. Então, quer dizer, para eles não perderem a semente, perder a colheita, eles se escondiam em cavernas.
eram para eles estarem o quê? Colhendo coisa boa. Quanta gente que pode estar aqui hoje, quantos irmãos, já era o tempo de começar a colher coisa boa. Quantos que já eram para viver este tempo de colheita. Mas eles não podiam ver e perdiam tudo. Sabe o que eu aprendo aqui? É quando vem aquela esperança e pensamos assim, pô, agora eu vou viver o melhor momento da minha vida. Agora vou viver o melhor momento do meu casamento, da minha vida, da família, profissional. Mas de repente, pum, vem um problema. Vem uma situação, leva tudo. E eles viviam em covas, cavernas. Eles tinham que conquistar aquela terra. Só que não é o que estava acontecendo. Foi Deus que abriu aquela porta para eles. Só que eles não estavam sendo vitoriosos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu não estou pregando uma mensagem de teologia da prosperidade, mas estou pregando uma palavra que é Bíblia. Aqui nós estamos falando de um povo de Deus que estava sendo saqueado sempre. Quem sabe o inimigo está saqueando a tua casa e você já fala, poxa, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais para onde ir. E assim Israel vai empobrecer. Tudo que ele semeava, perdia. Faliu, começou a viver momentos que não deveria. Investe, mas não tem retorno. Semeio, mas não vem colheita. O que está acontecendo? E quando eles perceberam, vai dizer o versículo 6, que Israel, coloca o versículo 6. Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Olha aqui, eles ficavam debilitados, significa fracos. Eles não estavam aguentando mais. Tem coisas que estão acontecendo, talvez fale assim, eu não estou aguentando, estou perdendo as forças. Parece que toda hora vem uma, toda hora acontece alguma coisa. Calma, o Senhor vai mudar essa situação. Vou falar de novo, fica tranquilo, Deus te trouxe aqui para você ouvir. Que não é para você ficar escondido em cavernas, ou seja, ficar desta forma que você está vivendo, trabalha, e aí, não acontece nada. Aí está o segredo. Eu vou dar o segredo para você aqui agora. Você quer o segredo? Quem quer o segredo? Jeremias 33, versículo 3. Vamos lá para o segredo. Jeremias 33, versículo 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes ocultas que não sabes. Ou clame a mim e eu vou te responder. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda você não sabe. Quem está aqui comigo? Eles vão clamar a Deus e Deus faz o quê? Vai ouvir. Você veio fazer o quê aqui essa noite? Fala assim comigo, clamar a Deus. Fala assim, e Ele vai ouvir. Quando Deus ele fala em Jeremias 33, 3, em outra versão ele fala, clama a mim, eu te responder-te-ei. Ele está dizendo assim, clama a mim que eu respondo. Fala assim, clama ao Senhor e Ele responderá. Aí ele fala, anunciar-te-ei coisas grandes. Levante as suas mãos e fala assim, Deus ainda continua fazendo coisas grandes. Aleluia. Amém? Aí Deus fala assim, coisas grandes e firmes. O que é esse firme? Estabilidade. Aquilo que não era, passa a ser firme. Aquilo que não era estável, passa a ser. Mas isso gera o quê? Obediência gera resultado. De repente você não sabia o que estava lhe acontecendo. Só que aquele povo,
Eles não deram ouvido à voz do Senhor. Deus falou assim, ó, não vai para lá, não entra aqui, não vai naquele lugar, não me desobedeça. Mas eles não fizeram isso. Eles não fizeram. Só que Deus falou assim, tá bom, eu vou deixar vocês viverem conforme a escolha de vocês. Quando eles viram que o negócio estava ficando cada vez pior, e é onde eles clamaram a Deus. Deus vai fazer coisa, começa a fazer coisas o quê? Inéditas. Fala assim comigo, coisas inéditas. Agora veja comigo aqui. Versículo 10. E disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, e cuja terra que habitais. Contudo, não deste ouvido à minha voz. Meu irmão, ouça mais o Senhor. Ouça mais o que. Veja o que Deus está falando aqui. Tem tantas coisas que poderiam ser mais tranquilas. Mas você muitas vezes prefere fazer do seu jeito. Este povo está sofrendo porque eles não deram. Quer dizer, Deus falou assim, eu não vou mandar o milagre que vocês estão pedindo porque vocês não me ouvem. Então tem coisas que é impossível, só Deus faz. E este povo aqui, quando eles viram que eles acordaram, opa, estou errando, eu não posso ir mais, eu não posso ir em lugares que não cabem mais em mim, eu não posso mais fazer o que eu estou fazendo. Este é o motivo das lutas que eles estavam passando. Semeavam, trabalhava muito, mas não colhia nada. Mas Deus vai ouvir o clamor. Olha o versículo 11. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Asberrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Veja só. Malhando trigo no lagar, lugar aonde se amassava uva. Quer dizer, ele estava escondendo o que era dele. Falei assim, essa semente o diabo não toca. Vou falar de novo. Gideão estava malhando trigo no lugar onde se amassava uva. Por quê? Porque ele sabia que ali o inimigo não ia tocar. Era a mesma coisa que Gideão está dizendo assim, Satanás, nessa semente você não toca. Essa semente foi Deus que me deu e você não vai colocar a mão em nome de Jesus. Levanta a sua mão e fala assim, a semente que Deus me deu, família, minha vida. Quem tem filhos aqui? Dá um grito aí. Eu tenho. Fala assim, meus filhos. Fala assim, tudo que Deus me deu, Satanás não toca. Não toca. Só que a Gideão tem uma atitude. Aí vem o quê? Anjo do Senhor. Chega a Gideão. Estava malhando trigo para não ser pego. Aí no versículo 12 vai dizer, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Meu Deus, o Senhor é contigo, homem valente. Quer dizer, ele era valente, valoroso, porque o anjo estava dizendo assim, sabe por que você é valente? Não é porque você é forte, não, você é um homem valente, valoroso, porque coloca lá de novo, olha por que ele fala isso, porque o Senhor é contigo. Fala para o teu irmão aí, sabe que você vai vencer? Não, mas desse jeito não, irmão. Fala com ele com cara de profeta, fecha assim, sim, diz o Senhor. Fala, sabe por que você vai vencer? Porque o Senhor é contigo. Aleluia! Ó, versículo 13, vamos lá, rápido. Versículo 13. Respondeu-lhe Gideão, ai, Senhor meu,
Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram dizendo? Não nos fez subir do Egito, porém agora o Senhor nos amparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Ele está dizendo assim: Senhor, os meus pais contaram para mim as maravilhas que o Senhor fez. O Senhor tirou do Egito. O Senhor mudou. Cadê as maravilhas que o Senhor fez? Cadê o Deus de maravilhas que tirou o povo do Egito? Cadê o Senhor que falou, que fez? Eu estou dizendo, Senhor, é o mesmo Deus. Eu estou clamando, dizendo assim: eu preciso de mudança, eu não aguento mais viver assim. Cadê o Deus que libertou? Cadê o Deus que tirou? Ele não estava duvidando de Deus. Ele estava dizendo assim: eu sei que Deus fez lá atrás, e eu quero que Deus faça isso na minha vida. Eu sei que Deus libertou os meus pais, só que a realidade que eu estou vivendo hoje não é o que eu aprendi com os meus pais. A realidade que eu estou vivendo hoje é outra. Não é esta. Aí, veja aqui no versículo 14. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu vou te dar força, você vai vencer. Ah, meu Deus. Ô Gideão, sabe por que você vai vencer? Porque eu serei a tua. Fala assim comigo: eu vou vencer porque o Senhor será a minha força. Você pode dizer de novo: o Senhor será a minha força. Esta situação não vai paralisar você. Então você veja, lembra que eu li no Filipenses 3,16? Viva de acordo com o que já alcançou. É a mesma coisa. Gideão, viva de acordo com o que o seu pai, sua mãe já alcançou. Então o mesmo Deus de ontem, eu sou o mesmo hoje. Viva. Saia daqui esta noite dizendo: se Deus fez lá, Deus vai fazer aqui de novo. Eu sinto Deus aqui. O que isso chama? Fala comigo: esperança. Porque como que eu vou conseguir, Senhor? Como que eu vou livrar o povo? Versículo 16. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás medianitas como se fosse um só homem. Deus está dizendo assim: olha, eu vou acabar hoje, Gideão, com esses 7 anos de derrota que vocês estão vivendo. Só 2 glórias. Deus estava dizendo para Gideão assim: esses 7 anos que vocês passaram, vergonha, perseguição. Eu não sei quanto tempo você está assim, irmão, mas Deus disse para Gideão: esses 7 anos que vocês viveram de derrota, eu estou acabando hoje. Eu estou levantando você, Gideão. Você que vai mudar a história de Israel. Oh, eu sinto Deus aqui. Gideão está dizendo: mas eu não posso, Senhor, eu não consigo. Como que eu vou conseguir? Às vezes parece que tem coisas que Deus pede para nós, parece estar longe dos nossos olhos. Eu não consigo, eu não posso, não vai dar. Gideão vivia escondido, porque era uma pessoa que estava dizendo: olha, a situação que eu estou vivendo, eu não posso, eu não consigo sair dessa. Eu não sei como. E o Senhor está dizendo: Gideão, eu estou contigo. Por isso você vai conseguir. Fala assim comigo: vai dar tudo certo, porque o Senhor está comigo. Olhe para o teu irmão e fala assim: não fale, eu não posso. Fala assim: Deus já está fazendo.
O que o diabo quer ouvir da nossa boca nessa hora é: eu não posso. Quero vencer, quero ver minha família transformada, quero ver o meu lar transformado, mas eu não posso. É isso que ele quer ouvir de você. É isso que ele quer ouvir da nossa boca. Ele quer você escondido. Ele quer você com medo todos os dias. De colocar medo, como os midianitas faziam com Israel. Medo, não vai conseguir. 7 anos, imagine só, irmão. 7 anos sendo saqueado. 7 anos perdendo. 7 anos trabalhando muito e não colhendo nada. E de repente o povo clamou. E Deus levanta quem? Gideão. Irmão, é na tua casa que está sendo saqueado? Então seja você Gideão a partir de hoje. Deus está levantando você para fazer a diferença na tua casa em nome de Jesus. Esses 7 anos de derrota, Deus está dizendo, estou acabando com ele hoje. Fique de pé, por favor, glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Agora, por que Gideão disse, eu não consigo, eu não posso? Porque a impressão que temos às vezes é, o que eu estou vivendo parece maior do que eu. Parece maior do que eu. Apesar que o meu tamanho tudo é maior do que eu, né? Não é, pastor? Mas tem coisas que parecem, gente. Tem lutas que está, às vezes falamos assim, está acima da minha força. Era o que estava acontecendo com Gideão. Por isso que o Senhor apareceu para ele e disse, eu sou contigo. Eu sou a tua força. Senhor, aquilo que eu tenho visto na vida do meu filho, eu já fiz de tudo. Mas agora está acima das minhas forças. Vai nessa tua força. Eu sou contigo. Senhor, eu fiz de tudo pela minha família. Mas o que eu estou vendo parece que está desmanchando. Eu já fiz tudo. Ou seja, eu usei toda a minha força. Aí Deus fala, a sua força pode ter acabado. Mas agora eu te levanto com a minha força. Porque enquanto Gideão ele pôde, com a força dele, ele guardou a semente. Mas chegou uma hora, o anjo disse, e aí, homem? Chega de se esconder? Esse tempo de seca, esse tempo de deserto, esse tempo que parece que nada está acontecendo, parece que sempre vai repetir isso na sua vida, sempre os mesmos dias. E Deus aparece ali, o anjo do Senhor. Eu acredito que é uma teofonia, aparição de Deus no Velho Testamento. Era o próprio Deus dizendo, eu sou a tua força. Você já fez de tudo, irmão. Você já lutou com todas as suas forças. Você chegou aqui hoje na mão do Senhor. Sozinho você não viria. Então o Senhor disse, sabe esse exército que é 185 mil? Vai ser derrotado com a força de um homem. Você vai acabar com tudo de uma vez só. Levante as suas mãos e fale, Deus está dando ordem esta noite. Todo o exército que se levantou contra a minha vida, Ele está me avisando. Este tempo de tristeza, de perdas, eu estou restituindo.